do que antes. Ele não pode estar em desarmonia com a sua esposa, nem ela com ele, porque senão vira bagunça, senão fica do jeito que o diabo quer. Então é necessário que agora vocês formaram uma só carne. Aí diz lá no livro de um dos últimos profetas, ainda que sobrejava o espírito, mas uma só carne. Você é contra você mesmo, marido? Você, esposa, é contra você mesmo? Pois saiba que seu marido é você, você é ele. Vocês dois formaram uma só carne. Pode a mesma carne contender contra ela? Vocês têm que fazer do problema de vocês a comunhão, a reciprocidade do companheirismo, a característica da cumplicidade mútua, a harmonia entre vocês é superior a qualquer problema, a qualquer divergência. Qualquer problema, divergência ou diferença é menor do que a responsabilidade de vocês em Cristo. A igreja, ela não ensina a Cristo. O homem, inclusive, uma das obrigações dele como sacerdote, no seu sacerdócio, é ser protetor da esposa e também ele é um orientador. Ele é alguém que ministra a ela. Então veja-se como Cristo ministrando a igreja. E a igreja, por sua vez, humilde, procurando ter no seu marido alguém que representa Cristo. Alguma coisa, esposa, ainda que você tenha nível superior, ainda que você seja uma mulher materialmente mais, quer dizer, na aparência, vamos supor que você nem precise de orientador, mas submeta-se a seu marido pela fé. Se Deus o constituiu seu marido, alguma coisa, obviamente, e eu acredito que muita coisa, Deus vai te abençoar através dele. É preciso que vocês façam esse cerimonial, gente. É um cerimonial. Ainda que a esposa tenha nível superior, seja graduada em 4 tipos de ciência, ou, enfim, ela tenha 4 formações aí de nível superior. E o marido seja apenas possuidor ali do que a gente chamava antigamente, vamos dizer assim, que ele apenas completou o colegial. A gente chamava colegial, né? O ensino básico. Mas você é esposa. E o que vocês fazem é um cerimonial em que você representa a igreja e ele representa Cristo. Então, o apóstolo São Paulo, ele diz assim, esposa, sede obediência aos vossos maridos. Maridos, amai vossas esposas. Assim como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. O homem, ele tem que ter também, assim, a responsabilidade do sacerdócio que ele representa, como representante de Cristo. Cristo intercede pela igreja. Cristo entende a igreja, não julga a igreja. Cristo não condena a igreja, não bate na igreja, não xinga a igreja. Cristo é advogado da igreja. Deu a sua vida por ela. Teve o teu peito transpassado por lança de soldado romano. Teve os seus pulsos, as suas mãos apregoadas com cravos na cruz e os seus tornozelos também. Pela igreja. Então, marido, exerça o seu ministério, exerça o seu sacerdote, porque você, uma vez casado, é sacerdote da sua família, da sua casa, do seu casamento, e procure comportar-se
de maneira irrepreensível. Você tem a responsabilidade, uma vez que resolveu casar, de ser representante de fato, na verdade, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esposas, sede obediente aos vossos maridos por amor a Deus. Se tem dúvida, consulta as Escrituras. Não é rebaixar-se, obediência a Deus. Eu tenho certeza que o Senhor Deus vai te dar sabedoria. O Senhor Deus vai te fazer entender. Se você prescrutar, se você procurar investigar na Bíblia, você vai ver a confirmação do que esse seu irmão aqui está te dizendo. Pela fé. Ainda que o seu marido, ele ainda não tenha entendido a posição dele diante de Cristo, diante do seu sacerdote, ainda que ele não esteja exercendo o papel dele como representante de Cristo perante a família, perante o casamento, a sua postura firme de igreja, assim como diz a palavra de Deus, que a crente fiel, ela acaba ganhando o seu marido quando ele ainda não está convertido. A postura da mulher cristã. E outra coisa, outro detalhe, joelho firme, oração. Se alguma coisa está errada, casal, se alguma coisa está errada, joelho. Agradeça a Deus. E quando você determinar, assim me orientaram, levante-se. E aí diga ao diabo para ele tirar a mão do que é seu. Diga ao diabo que ele é um derrotado. E que você não vai submeter às perversidades dele. Reaja a toda a adversidade. Não estou falando especificamente na área do casamento. Reaja a toda a imperfeição. Reaja a toda a contenda. Reaja forte, firme na sua posição de igreja. Você é possuidora de autoridade e poder. Você pode interceder e Deus operar, ainda que o teu marido esteja de alguma forma desviado da verdade. Você o pode trazer aos pés de Cristo através do seu comportamento, através da tua luta, através do teu empenho, através de você exercer o seu sacerdócio. Você vai fazer com que ele tenha possibilidade também de entender e exercer o seu sacerdócio. Marido, a mesma coisa. Se a esposa não está ainda consciente, se ela ainda não está agindo como igreja, cabe a você interceder. Porque Cristo intercede pela igreja. A igreja a qual nós somos representantes, ainda não estamos aperfeiçoadas. Ainda não estamos aperfeiçoadas, quer dizer, a igreja, as almas, essas almas que precisam ser aperfeiçoadas, que é o corpo da igreja aqui na terra, representante, e somos, veja só, nós somos generais do exército de Deus, porque nós é que determinamos, somos nós que damos as ordens. E os anjos de Deus, magníficos em poder, ele executa, porque já é desígnio de Deus. Os anjos de Deus, eles só estão esperando que alguém de fé determine e seja firme, permaneça firme na esperança, permaneça firme na palavra da fé, permaneça firme na sua determinação. Valorize o seu sacerdócio, para que eles removam montes, façam muralhas caírem, façam o mar se abrir. Por isso que Cristo disse, qualquer um que disser, mas qualquer um da fé,
monte, ergue-te daqui e precipita-te no mar. E não duvidar no seu coração, quer dizer, permanecer na fé. O monte se erguerá e se precipitará no mar. Por quê? Simples palavra? Não. Porque os anjos de Deus são magníficos em poder. E você exerceu a fé e você procedeu conforme a vontade de Deus. Você fez a tua parte. Permaneceu confiante. Não existe possibilidade do monte não se erguer e vir a se precipitar no mar. Porque não há falta de poder. Deus concedeu o poder de forma liberal. Miríades de anjos, se necessário, são acionados para fazer valer a determinação de um crente. Josué ordenou o sol e a lua que parassem nos seus termos, e para isso, eu lhe digo, era necessário que a terra parasse, para que o sol e a lua ficassem parados nos termos. O movimento de rotação da terra teve que ter uma paralisação. A oração de Josué fez com que a terra parasse de girar durante algumas horas. Isso é bem mais do que o monte se mover. A determinação de Josué fez com que todos os montes parassem de girar. A terra inteira parou de girar. Porque um homem de Deus determinou. Essa é a cara do nosso ministério. Essa é a cara da unção que há sobre as nossas vidas. Igreja a qual eu sou, você é. Igreja a qual a mulher representa. A mulher casada representa a igreja. Você, homem casado, representa Cristo. Vocês formam uma só carne. Cristo não contende quanto à igreja, pelo contrário, ele a defende a ponto de entregar a sua vida. Esposa, sede obediente aos vossos maridos, assim como a igreja aprende, como a igreja procura ser orientada por Cristo, procura respeitar a palavra de Cristo. Tem Cristo como uma autoridade sobre ela mesma. É pela fé, é por temor de Deus, é por amor a Deus. A gente volta a falar desse assunto, porque é um assunto muito grande, tão gostoso falar sobre isso, tão útil, tão necessário. Um abraço, meus queridos. Até a próxima.